Oi, gente! Como vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aqui diretamente da Livraria La Marca, em Fortaleza, fazendo essa transmissão ao vivo. Você vai acompanhar conosco essa live, mais uma live aqui na nossa página. Eu estou aqui, eu sou o Rafael Tomiyama, sou jornalista, designer e também participo aí dos movimentos pela democratização da mídia e o movimento ambientalista. Estamos aqui com a professora Sandra Helena. Ela é professora de filosofia da Unifor, a Universidade de Fortaleza, e ela também é comentarista do programa Democracia no Ar, programa da Rádio Atitude Popular, aqui em Fortaleza. Assim como estamos também com o nosso companheiro Souza Júnior. Souza Júnior, ele é também aí o responsável aí pela Rádio Atitude Popular, né? Ele é o coordenador da rádio. E nós hoje vamos aqui nessa mesa participar aí de uma conversa sobre a conjuntura política, o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo. Antes da gente começar, eu queria ressaltar a importância de você que está acompanhando essa transmissão, convidar seus amigos, convidar as pessoas, compartilhar essa live para que mais pessoas possam ver aí a nossa transmissão. Você pode também fazer os seus comentários, deixar aí registrado aí a sua opinião, as suas dúvidas, as suas questões, que a gente vai procurar aí nessa nossa conversa responder aqui com os nossos participantes, tá bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A Livraria La Marca fica aqui no bairro do Benfica, é um bairro universitário aqui em Fortaleza, Ceará, e fica na Avenida Universidade 2475. Você pode aparecer aqui para ver os lançamentos, para ver as novidades. Aqui tem muitas obras científicas, muita literatura, né? Você vai curtir certamente aqui o ambiente descontraído, jovem, que tem aqui na La Marca, né? É um ambiente muito legal e cede aqui o espaço para a gente poder fazer a nossa transmissão. Muito obrigado, então, ao pessoal da Livraria La Marca por essa gentileza, tá bem? Nós vamos já começar, então, começando, então, essa nossa transmissão, tá certo, queridos? Vamos falar aí sobre o momento político, e acho que não teria como, nesse momento, né, que nós estamos aqui já logo após a grande greve geral que sacudiu o país, né? Apesar de uma cobertura que tenta aí esconder o sucesso do movimento, realmente foi uma greve muito forte, né? Uma das maiores da nossa história, eu diria, né? E conseguiu aí paralisar, segundo aí o levantamento das centrais sindicais, né? Cerca de 45 milhões de trabalhadores deixaram, de alguma forma, foram afetados pela greve, deixaram de trabalhar, né? E isso aí, com certeza, né, vai repercutir no momento político que nós estamos vivendo, especialmente na tentativa do governo Bolsonaro de aprovar uma reforma da Previdência que, na verdade, é a destruição, é o fim da possibilidade de aposentadoria e da Seguridade Social como um todo, né? Essa luta que nós estamos fazendo, casada, inclusive, com a luta pela libertação do presidente Lula, né, que está preso, como já se sabe, né, e agora comprovadamente, né, pelas informações que estão vindo à tona, os vazamentos que estão sendo apresentados dos diálogos entre os procuradores federais e o próprio juiz, na época encarregado do assunto, que era o Sérgio Moro, que atualmente é o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, né, o envolvimento deles num esquema para forjar provas, né? Aliás, a própria combinação em si já é a demonstração de que não haviam provas suficientes para prender o Lula, porque se houvesse, né, o julgamento transcorreria normalmente. Na verdade, como não havia essas provas, então houve toda essa movimentação. Daí que um dos temas centrais do que a gente está conversando é exatamente sobre a luta política, a luta popular para a libertação do presidente Lula. Então, esses assuntos estão presentes aqui hoje na nossa live. E nós vamos começar, então, agora com a palavra do nosso companheiro querido Souza Júnior. Souza Júnior vai falar um pouco aqui para a gente, Souza, sobre exatamente essa situação que está sendo vivida e as entrevistas que estão sendo feitas pelo presidente Lula, né? O Lula está preso injustamente, havia sido cerceado, inclusive, o seu direito, né? É uma das formas, inclusive, de interferir no processo eleitoral passado, foi de evitar que ele, inclusive, pudesse expor suas ideias, né? Falar diretamente com o povo, e agora a Justiça, reconhecendo a arbitrariedade dessa medida, decidiu liberar, e aí estão acontecendo várias entrevistas, né? Recentemente, o Lula foi entrevistado aí pelo Florestan Fernandes, pela Mônica Bergamo, né? Pelo site do Tutameia, pelo Glenn Greenwald e também
pelo Trajano e pelo Juca Kfouri, né? E são várias entrevistas, está sempre falando, né? Ele tem falado sobre isso. Eu queria ouvir, então, Souza, o seu comentário sobre essas entrevistas que o Lula, as informações, os posicionamentos que ele tem expressado aí. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui, tendo essa oportunidade de conversar um pouco sobre o momento político, principalmente hoje, sábado, que após a grandiosa greve geral, talvez a maior que o Brasil já realizou, né, que foi uma resposta do povo e particularmente dos trabalhadores a tudo que está acontecendo no nosso país. Eu queria, inclusive, antes de entrar no mérito da entrevista, ou das entrevistas que o Lula tem concedido, particularmente uma que eu anotei cada ponto, que foi a que ele prestou para o Glenn Greenhalgh, foi 1 hora de entrevista. Eu queria começar fazendo uma reflexão. Nós, cidadãos, né, cidadãs, a gente passa o ano inteiro pagando impostos, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, né, que estão pagando imposto todo dia. Você compra 1 quilo de arroz, está pagando imposto. 1 litro de leite, qualquer coisa que você consome, você está pagando. E cumpre as leis do país. E eu penso assim, que aqueles que são responsáveis pela aplicação das leis deviam ser os primeiros, né, a dar o exemplo, a cumprir essa lei. Porque senão, qual o incentivo que eu, cidadão, que sustento, que paga um juiz, por exemplo, o salário do juiz, do presidente, os voos, os luxos, entende? Qual o incentivo que eu tenho de cumprir lei se o próprio juiz, que é quem deve julgar e aplicar a lei, não as cumpre, né? Eu começo por aí, e ainda mais, antes de falar no Sérgio Moro, que é esse juiz, ex-juiz, que usava o seu cargo para fazer política, uma política danosa ao país, para também dizer que ele nos tirou aquilo que também é muito importante para o cidadão. É talvez o dia em que ele exerce plenamente sua cidadania, pelo menos no país, já que a gente não tem o nosso sistema democrático, né, pelo menos institucionalmente, é baseado no voto, né? Nós não temos instrumentos de participação direta, né, da população. Então, o único dia que a gente exerce plenamente esse direito é no dia que a gente vota. E para presidente da República, a gente passa 4 anos para poder votar num dia e exercer, vamos dizer assim, a nossa influência cidadã nos destinos do país, escolhendo o presidente. E o Sérgio Moro também tirou isso da gente. Quando ele preparou o processo, e o termo é esse mesmo, preparou o processo para ele mesmo julgar, porque fica provado nas denúncias do Intercept até agora, que foi toda uma preparação, que ele era o chefe da Lava Jato, e não apenas um juiz para julgar o que a Lava Jato investigava. Ele é que mandava todos os processos. Ele interferiu nos destinos do país e tirou esse nosso direito de votar naquele que era o líder de todas as pesquisas, e não tenho a menor dúvida que teria sido eleito se fosse o candidato em 2018, o nosso Luiz Inácio Lula da Silva. E em vez de presidente, por conta do Sérgio Moro, ele é hoje um preso político e não presidente da República, como queria o povo brasileiro, segundo todas as pesquisas até então realizadas. Bem, então eu inicio esse nosso bate-papo com essa reflexão. E aí eu recomendo cada um a rever a entrevista do Glenn, que concedeu 1 hora. É uma verdadeira aula que o Lula dá de política nacional e internacional, de defesa da soberania nacional, de seu próprio governo, né? Porque ele é questionado sobre isso, sobre o processo eleitoral, a vitória de Bolsonaro, entende? Ele aborda todos esses assuntos que eu acho com maestria. Inclusive, ele relembra o primeiro ato de presidente, que eu acho que tem um simbolismo muito importante, quando ele afirma na entrevista que pegou todos os ministros, que tinha empresário, né, tinha gente de diferentes ideologias, e levou para os 3 locais mais pobres, digamos assim, do país.
para mostrar que um governo tem que ter lado. Ele governa para todos, mas ele tem que priorizar. E é claro, porque ele disse isso com grande maestria, porque os recursos são escassos. Qualquer estudante de economia, e as pessoas até intuitivamente sabem que não existe, por exemplo, comida à vontade para todo mundo, né? Não existe salas de aula para todo mundo. Ou seja, todos os recursos que o poder público e que a sociedade produz não é suficiente para atender, pelo menos igualmente, a cada um da população. E quem governa tem o poder de interferir na distribuição dessa riqueza, desses produtos. E você tem que priorizar alguém. Vai priorizar o banqueiro ou vai priorizar o aposentado? Né? Vai priorizar o empresário ou vai priorizar o trabalhador? Né? O Lula, ele revela nessa entrevista uma capacidade e uma firmeza ideológica muito grande em priorizar para aqueles que mais precisam. Ele é exatamente o oposto deste governo atual, Bolsonaro. Com essa reforma, por exemplo, da Previdência, eu sou instado a falar presidência, né? Porque nós estamos precisando mesmo da reforma da Presidência e não da Previdência. A opção é muito clara, né? A opção que eles fazem, o que eles priorizam, né? O Paulo Guedes, inclusive, só jogando aqui alguns flashes, né, que tem tudo a ver com essa entrevista do Lula e do que está acontecendo no país, quando ele é perguntado, ora, mas não tem outras medidas para você penalizar, por exemplo, o capital financeiro? Né? E ele tergiversa, aí ele diz assim, nós não vamos tomar o que é dos outros. E o que é a reforma da Previdência? Não é tomar o que é dos outros, aposentadoria, só que está tomando dos mais pobres. Entende? Então, o governo Bolsonaro, a entrevista do Lula, quando a gente compara com o governo Bolsonaro, a gente vê justamente dois lados completamente opostos entre si, em termos do que é um governo. A gente pode ter até críticas, eu tenho também minhas críticas ao governo Lula, mas essas críticas são irrelevantes diante disso, da essência do que foi o governo Lula, e eu não tenho a menor dúvida. Não apenas, eu não precisava nem ouvir e ver a entrevista dele, mas pelo o que de concreto foi feito durante os 8 anos dele, e mesmo os primeiros 4 anos da Dilma, que é uma diferença substancial em relação a todos os governos anteriores. Substancial em termos de priorizar uma determinada camada da população. Então eu não tenho dúvida, quando ele fala em números, por exemplo, por que o governo, para ele, foi exitoso, apesar do que pode ser corrigido, quando ele cita, por exemplo, 20 milhões de criação de emprego com carteira assinada, e como a melhor forma de combater a aposentadoria, resolver o problema da Previdência, criando emprego, que aí você está criando pessoas que estão gerando, né, tributos para poder fortalecer a Previdência, que vai não só no futuro, né, se reverter a favor desses que hoje contribuem, como também sustentar os atuais aposentados. E o que é que o governo Bolsonaro faz? Exatamente o oposto. Ele não fala, e o Lula cita isso na entrevista, ele não fala uma coisa positiva, o governo Bolsonaro. Não fala em gerar emprego, em gerar renda, né, em criar benefícios sociais. Ou seja, tudo é destruir. O Lula faz essa comparação, inclusive com o governo dele, espetacular. E não dá para você negar isso. Não dá para negar. Porque é isso que está sendo o governo nesses 5, caminhando para 6 meses, né? O governo Bolsonaro é só destruição, entende? Em todos os campos, não é só na economia, em todo, na moral e tudo. Né? Esse é um governo que a melhor definição que eu achei até agora, né, eu tenho dado essa definição, é um governo da morte. Né? Porque tudo aponta para isso. Todas as suas medidas, não só a liberação de armas, entende? Mas todas as medidas que ele tem tomado, no final, caminham para isso, para a morte. Principalmente a morte de quem é pobre, preto, comunidade LGTB, que são os que estão mais sofrendo diretamente. Mas, futuramente, se esse governo acabar, todos vão sofrer. Eu queria encerrar esse início, porque também não quero ser o dono da palavra, né?
mostrando uma coisa muito importante dentro dessas denúncias que foram feitas pelo Intercept. O Moro não só cometeu, vamos dizer assim, um crime, um desvio de função, ao interferir no processo, um processo sem prova. Eu acho que o Rafael, no início, falou muito bem, olha, se não tinha prova, ele tinha que forjar um processo para poder forjar a prova. A prova não, para poder justificar a condenação, porque prova ele não encontrou nenhuma até hoje. E o Lula enfatiza isso muito bem. Então, mas ele não só conduziu a investigação com esse objetivo, ele tomou atitudes completamente criminosas. Primeiro, em relação ao Odebrecht, nas denúncias que a denúncia mais recente, uma delação dos 70 e tantos, né, executivos da Odebrecht, envolvendo 340 políticos. Eu tenho até os números aqui. 9 presidentes, inclusive o Temer, que estava em exercício, que isso foi em 2016, em dezembro de 2016. 29 ministros, sendo 8 do Temer. 34 senadores, 3 secretários federais, 82 deputados federais, 88 prefeitos, vereadores, tudo isso. O Moro disse, não vamos só investigar 30%. Ele não tem esse poder, ninguém, nem procurador. Pelo que eu li, se você tem 100 denúncias, você tem que apurar todas as 100 denúncias. Você não pode ser seletivo, isentar os outros. E ele não, ele manda. E o outro detalhe, era um processo que estava com o Teori Zavascki. Ele era o relator, não tinha nada a ver com o ministro, com o juiz, com o Moro. E ele manda separar só 30% para investigar. Um processo que não era dele. Isso é uma prova concreta que ele mandava na Lava Jato, independente de ter relação com a Petrobras, porque ele era juiz só para isso. Ele havia sido designado para investigar a corrupção na Petrobras. E aqui era da Odebrecht. 340 políticos envolvidos, e ele manda apurar só 30%. Quer dizer, entrando na seara, na competência do Teori Zavascki, que morreu misteriosamente depois. Para mim, ele foi assassinado. Eu, pelo menos, tenho convicção. Já que estamos na era das convicções, eu tenho convicção disso, não tenho prova. Se o Dallagnol não disse que tinha convicção, não tinha prova contra o Lula, por que eu não posso dizer que eu tenho convicção que o Teori Zavascki relatou, o único ministro que sabia-se do STF, que era contra o processo Lava Jato, exatamente por estar eivado de irregularidades e de ilegalidades. Bem, eu começo para esquentar o debate por aí. Obrigado. Muito bem, Souza Júnior. Como se sabe agora, a partir das revelações do Intercept, dos vazamentos aí das conversas, o Dallagnol nem convicção tinha, né? Na verdade. O que já se sabe, né? Poucos dias. Então, você está chegando agora, você está acompanhando aqui a nossa live. Eu sou Rafael Tomiama, sou jornalista. Eu estou aqui acompanhado da professora Sandra Helena, que é professora de filosofia, e também com o Souza Júnior, que é diretor da rádio Atitude Popular. Nós estamos aqui fazendo essa transmissão. O Souza já começou aqui batendo a bola, falando aí sobre a entrevista do Lula, sobre o que ele fala, sobre reforma da Previdência, sobre as próprias denúncias que estão aí atingindo a imagem, a reputação, a seriedade do julgamento desse verdadeiro sequestro político, né, que a gente pode aqui, como caracterizou o Souza Júnior. Na verdade, o Lula ele foi sequestrado para evitar que ele pudesse vencer as eleições, né, para que ele pudesse ter plenos direitos políticos e, portanto, recuperar a dignidade do nosso povo. Em troca disso, nós ganhamos aí, né, por maioria dos votos, num processo de manipulação, de fake news, de caixa 2 milionário, né, de empresas enviando informações falsas, de grandes mentiras, né, no processo eleitoral, dessa manipulação política toda. Nós tivemos aí a eleição do governo da morte, como caracterizou aqui o Souza Júnior. Você que está acompanhando agora, que está chegando, vou pedir para você deixar o seu comentário, dizer de onde você está falando, qual é a cidade que você está. Deixa aí registrado, tá bom? Para a gente fazer aqui também o nosso registro. Queria pedir para você também
compartilhar essa nossa transmissão que está sendo feita aqui diretamente da Livraria La Marca em Fortaleza. Você que está acompanhando aí pelo YouTube, você pode marcar o sininho para você ficar sempre recebendo as novidades dessa página. Você pode também aí no Facebook curtir a página para que a gente possa também ficar sempre sendo visto, né, e você poder também ficar bem informado sobre essas novidades. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar agora aqui com a professora Sandra Helena. A Sandra Helena está muito bacana aqui, vestida com a tabela periódica, né, do Lula Livre. Né? Isso, e a professora Sandra vai falar exatamente sobre todas essas denúncias. Agora, na sexta-feira, nós tivemos aí mais uma grande revelação sobre a relação vamos assim, o domínio do juiz, então encarregado do cargo, Sérgio Moro, com o Ministério Público, no sentido de, vamos assim, interferir na opinião pública, na manipulação, na relação com a imprensa, né? E, de certa forma, lançar uma versão mais favorável a um dos lados do processo, embora ele fosse o juiz, né, que, em tese, é um ser imparcial, né, etéreo, acima do bem e do mal, mas enfim, essa é a visão que o judiciário tenta passar, né, a ideia de que eles, né, são imparciais, são neutros, né, não tem apoia um, apoia outro. Então, um processo que está eivado aí de irregularidades, né? Então, professora Sandra, todas essas denúncias que estão vindo à tona, né, através dessas informações que estão sendo tiradas de dentro de conversas privadas que estavam acontecendo entre os segmentos que, em tese, não deveriam conversar. Tudo isso, como é que é a repercussão disso para a população? Né? Como é que as pessoas estão vendo? Será que isso, realmente, essa chacoalhada nas instituições, isso vai trazer, ao fim e ao cabo, algum resultado positivo para, vamos dizer assim, para uma melhoria, para uma depuração nessas instituições? Qual é a sua avaliação sobre essa crise política profunda que nós estamos vivendo no nosso país? Bom, olá a todos e todas. Bom, eu creio que se tem um momento em que nós estamos com ventos favoráveis, sobretudo desde 2015, é esse o momento, né? Paradoxalmente, é o momento do começo do governo, que foi eleito às custas da prisão política do ex-presidente Lula. Mas é também o momento em que o vulcão estava começando a se mover de modo muito vigoroso, né? A gente viu aí, nesses primeiros 6 meses, né, 5 meses de governo, um acúmulo de forças do campo progressista que se mostrou vigorosíssimo nas ruas, né? E, para lembrar o velho Maquiavel, essa saída à luz, né, daquilo que todos nós no campo progressista já estávamos carecas todos de saber, com muita convicção, né, do que acontecia na Lava Jato desde 2015, desde 2014. Né, a Lava Jato começa em 2014 e as intenções já eram evitar a reeleição da presidenta Dilma Rousseff. Né, e o que agora aparece nesse vazamento é justamente a confirmação, né, empírica, daquilo que nós todos já apontávamos e que mesmo os setores do campo jurídico, que esse sim no Brasil é duramente afetado, quer dizer, o Lênio Stresch escreveu um ótimo artigo que eu recomendo, o direito nunca mais será o mesmo no Brasil, né? Quer dizer, todas as esferas da sociedade estão sendo retrocedidas, né, ao fundo, como na expressão hegeliana, e, a rigor, é um momento extremamente favorável para o campo progressista. Agora, são de algumas coisas ouvindo o Souza Júnior, que é o seguinte: talvez esse seja o melhor momento para nós desvincularmos, do ponto de vista do processo político, da conjuntura política que nós temos aí há uns 3 anos, o bolsonarismo da problemática que nos acossou. Por quê? Porque o Bolsonaro foi um acidente de percurso nesse processo, a meu ver. Né? E esse acidente de percurso não foi
promovido pelo Moro e pela, digamos assim, pela Lava Jato enquanto tal. Na verdade, todo o processo era uma aposta na elite empresarial, no velho campo tradicional. Por quê? Porque a própria reforma da Previdência e tudo aquilo que era o ponte para o futuro, né, que foi o motivo fundamental, isso dito claramente pelo Temer, né, da deposição de Dilma, isso estava, Bolsonaro estava marginal em relação a isso, né? Quer dizer, o próprio Bolsonaro, né, é bom que se lembre, se bem que o que ele diz não se escreve nesse campo, manifestou-se contrário à reforma da Previdência algumas vezes, né? Então, a meu ver, essa é uma ótima oportunidade para que nós desvinculemos uma coisa da outra. Quer dizer, de fato, se nós permitirmos, né, não formos capazes de impedir a reforma da Previdência, Bolsonaro é um homem morto para essas elites, né? Quer dizer, a função é essa função, mas certamente ele não atende aos interesses das classes proprietárias e das elites que tiveram em larga escala que engoli-lo, e a gente vê nesses 6 meses como existe uma cisma, um movimento sísmico entre os próprios atores do golpe, que perpetraram o golpe. O que as conversas, né, o que o vazamento que é trazido à luz agora do Glenn Greenwald expõe para nós é uma parte desse processo, né, que dá a impressão, isso me parece que nós não podemos cair nesse engodo, de que se trata de uma questão pessoal e moral. Já estou ouvindo isso de Moro e Dallagnol e pronto. E algumas pessoas já estão, mesmo os que foram coniventes na grande mídia, atores sociais que festejaram a prisão de Lula, já estão começando a poder dizer que podemos descartar Moro, mas não a Lava Jato, né? Podemos descartar as maçãs podres, né? Mas não a Lava Jato. Isso está muito claro nos colunistas, né? Mas a gente mantém a Lava Jato e tenta manter a prisão de Lula, né? Como se fosse assim, uns excessos. Aí é que me parece o engodo, e aí é que me parece a hora que todo o campo nosso deve aproveitar, porque ele é muito pedagógico agora. É o momento da repolitização de todo o processo, porque a gente passou esses anos todos de governo. A gente vê que durante o ciclo da redemocratização, passando pelo governo, o ciclo tucano, o ciclo petista, o processo de criminalização da atividade política não cessou, incrivelmente, né? O Brasil viveu digamos assim, um ciclo virtuoso, né, da ação política, como você enfatizou, incluindo pessoas, política de revalorização do salário mínimo, acesso à educação, sair do mapa da fome, as pessoas poderem viajar, ou seja, foi a política, ou ramo completo, como disse o seu ponto máximo para a gente. A gente passou a pensar em ser uma potência, né, ocidental. E mesmo assim, não cessou a criminalização da atividade política por parte das classes proprietárias e por parte da mídia corporativa, que tolerou esse Brasil. De modo que, quando, a partir de 2014, né, se desenha claramente a possibilidade da reeleição, de mais uma eleição petista, da reeleição ou de Dilma ou se Lula ali se candidatasse para voltar, a gente percebe claramente um trabalho contundente desse Brasil, que é meu país de volta, das classes proprietárias, para impedir isso. Mas isso não é uma questão apenas interna do país. E isso responde à crise global do capitalismo, da sociedade do mercado, e tenta recolocar a América Latina e o Brasil como um ponto de lança, né, submetida aos interesses do capitalismo internacional, dos grandes mercados, do elitismo, enfim. Então, nós não podemos esquecer que esse processo que nos trouxe até Bolsonaro, porque não foi capaz de vencer Lula, que não Lula como uma pessoa, mas aquilo que Lula demonstrou que mesmo dentro de uma estrutura capital da sociedade, do mercado, nós poderíamos ser menos cruéis com o nosso povo, tá?
esse processo é um ajuste neoliberal tremendo que o governo Temer já pôs em curso, né? Com a reforma trabalhista, a chamada reforma trabalhista, com a técnica dos gastos, e agora aparece no discurso do Paulo Guedes uma desvinculação, né, das receitas para a educação e a saúde. Em última instância, eu costumo dizer para os meus alunos, filosofia do direito e Constituição não há mais. Quer dizer, agora, quando aparece esse aspecto mais específico da figura do judiciário, a gente toca no agora usar o marco, uma superestrutura que é muito cara, né, para o liberalismo ocidental, para a democracia liberal. E é por isso que é tão interessante ver, né, esse vulcão se movendo assim, porque a gente vai forçar aqueles chamados liberais, aqueles que defendem, né, essa estrutura da sociedade capitalista, às falhas. Afinal de contas, vocês vão defender isso, né, ou vão ser coniventes com isso e deixar de modo bastante claro que esse Estado de Direito, que essa democracia que vocês alarmeiam, ela é apenas cúmplice nas horas convenientes, na hora em que os lucros podem ser, como é que se diz, minimamente distribuídos, e quando eles não podem mais, as favas da democracia. Né? Quer dizer, torna isso claro para a população, né? E nós, do campo da esquerda, deveremos, ao meu ver, aproveitar esse momento como nunca, como uma tábua que passa no meio da tempestade, e a gente diz, agora me salvo, minimamente, agora eu vou pelo menos no rochedo, né? Quer dizer, mostrar a clivagem desse processo. Quer dizer, o Brasil talvez seja, gente, eu tenho muita clareza, e o Brasil hoje talvez seja um dos campos da batalha mais ferozes que existem. Justamente porque nós não conseguimos consolidar um estado de bem-estar social razoável. Quer dizer, minimamente razoável é quando a gente tocou um pouco nisso, quer dizer, sair do mapa da fome em 2014, né? Sair do mapa da fome no país, como o Brasil, né? Que ombreava ali sexta economia, né? Quer dizer, não por acaso, Lula foi um estadista global de Davos. Quem colocou nessa posição foi o capitalismo mundial. Tá? Foram os grandes capitalistas mundiais. Esse cara faz milagre. Como é que ele consegue, né, pegar um país que, quando Fernando Henrique entrega, está em uma situação lastimável, com mais de 50 milhões de pessoas na linha de vigência, alterar esse quadro sem conspurcar, né, os privilégios das classes proprietárias, ao contrário, né, sem em nenhum momento diminuir, né, o lucro das classes proprietárias. Então, assim, de fato, isso é matéria para muito estudo e para muita discussão. Mas vejam que isso não foi aceito nem pelo rentismo, nem pelo capitalismo transnacional, mas, sobretudo, pelas nossas, que aí sim foram capazes de urdir a deposição da presidenta, quando o impeachment achava, de fazer avançar nas penas a pauta, a famigerada ponte do atraso, né, do governo Temer, e no limite, quando viu que os seus candidatos não conseguiam decolar, por força mesmo da antipatia gerada, né, pelo próprio declínio, pela própria derrota da economia brasileira, aposta num populismo reacionário, que aí, de fato, o Brasil entra no mapa global, isso é muito interessante, né? Entra no mapa global por outra via, porque esse populismo reacionário que o Bolsonaro encarna no Brasil, ele hoje é um ator, né, global fortíssimo, e esse grupo, por exemplo, no caso do governo Bolsonaro, o grupo que encarna o bolsonarismo raiz, é antiliberal. Em última instância, ele é antiliberal no sentido de que ele ataca as próprias bases de sustentação da sociedade ocidental, liberal, e mostra isso com muita clareza. Então, me parece que essa conjuntura que fica por nós agora, com as denúncias vindo à luz, primeiro, nós temos que aproveitar ao máximo, né? Quer dizer, esgarçar ainda mais esse véu de malha que ainda, digamos assim, iludia alguns incautos e tentava estabelecer um paralelo entre bolsonarismo e lulismo. Isso a gente vê de modo nojento na imprensa e no comunismo ali
do comunismo mainstream. Do mesmo jeito que durante o período da Dilma, da queda da Dilma, do sofrimento da Dilma, faziam a gente, tentavam fazer com que a gente tivesse nojo da polarização entre tucanos e petistas, como se sempre fosse uma questão de manter uma estabilidade, uma neutralidade, uma isenção. Não, sempre se tomou partido. Exatamente agora, quando tentaram fazer crer que lulistas e bolsonaristas seriam como que avesso e direito da mesma moeda. Isso como se diz, evidentemente um desserviço e é mais uma forma de criminalizar a política e negar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, e que quando a defesa de Lula livre é uma defesa pelo Estado de Direito, é uma defesa da democracia, e que a eleição de Bolsonaro é uma eleição espúria justamente porque o seu principal concorrente foi retirado de modo ilegal da disputa. Então, não podemos esquecer que Lula livre é a pauta, Lula livre é a bandeira, mas na esteira dessa liberdade vem também o questionamento sobre a legitimidade e a legalidade do próprio processo que nós temos desde 2015. Muito bem. Você já deixou seu comentário? Você já escreveu aí na nossa live o que você está achando, a sua opinião sobre isso tudo que a professora Sandra Helena acabou de falar, né? Um pouco mais cedo aqui o Souza Júnior também falou aí sobre o contexto político que nós estamos vivendo, né? Esse momento histórico que o país está sendo sacudido por denúncias, né? Nós estamos vivendo isso para contar aí para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E principalmente sobre essa visão chocante no plano internacional. É isso, professora, que a gente, de repente, saiu de um país que se parecia promissor, que era a sexta economia do mundo, que estava crescendo, que estava dominando, que estava fazendo o BRICS, né? Fazendo relação com a Rússia, com a China, né? País soberano, com descoberta de petróleo. Player, né? Eles gostam de ser um player. Exato, com uma grande repercussão internacional. E agora, né, no momento seguinte, se torna aí um exemplo de caso, case, né, de vergonha mundial, né? Quer dizer, um conjunto de afirmações completamente estapafúrdias, né? Como é que um povo foi levado a essa situação, né? E isso é um momento aí muito rico da nossa história, então a sua participação é muito importante. Curta aí, compartilhe, deixe o seu comentário e compartilhe a nossa transmissão, tá bem? E é justamente sobre isso que a gente vai seguir aqui conversando com o Souza Júnior, né? O Souza, que é diretor da Rádio Atitude Popular. Souza, todo esse processo, o escândalo que está sendo vivido, né, que não sai aí do pensamento, das conversas, das rodas de conversa em todo lugar, né, o escândalo que levou à prisão injusta do presidente Lula, né, para evitar que ele fosse concorrente na eleição e que pudesse vencer a eleição, ele também mostra muitos meandros em relação com a imprensa conservadora, com os veículos de comunicação empresariais, é isso? Então, eu queria um pouco a sua análise sobre você que é um participante aí das mídias alternativas, né, que tem construído aí a contra-informação, né, aqui já na parte final aqui do nosso programa, na nossa transmissão. Eu queria que você, então, falasse um pouquinho sobre essa relação do processo político que nós estamos vivendo com a imprensa. Muito boa pergunta. Inclusive, eu te adianto que a minha decisão de investir nosso tempo, né, nosso conhecimento e criar a Rádio Atitude Popular, junto com a equipe do Movimento Democracia Participativa, que você faz parte, né? A gente criou também o Movimento Democracia no Ar, que é a Helena, como uma das comentaristas, né, do programa. Temos o outro também, o Café com Democracia. Esse esforço de a gente fazer uma comunicação popular alternativa é exatamente como resposta à necessidade de se contrapor a essa mídia tradicional que tem uma responsabilidade decisiva em relação ao que aconteceu, inclusive, com a prisão do Lula, impedindo que o povo brasileiro pudesse escolher o presidente que queria trazer de volta, né, em 2018. Eu quero, inclusive, destacar esse papel nocivo
que a imprensa tradicional, hegemônica, conservadora tem exercido sobre o país, fazendo referência ao que a professora Silvia Lima falou muito bem sobre a criminalização da política. E isso tem um marco, a partir daquelas manifestações de 2013, que teve ampla cobertura da imprensa. E daquelas manifestações, é bom lembrar que uma das coisas, inclusive que a imprensa fez questão de enfatizar, a necessidade de tirar as bandeiras partidárias da manifestação. Ali começou a campanha de criminalização. Só que essa campanha associada à corrupção, ela foi direcionada contra o PT. Era contra a política, de modo geral, mas como o PT estava no governo, ela foi direcionada, né, para dizer que o PT é o partido mais corrupto, que tem criado o maior escândalo de corrupção da história do país. Quer dizer, começaram a criar uma narrativa que preparou o terreno para a Lava Jato, entrou nessa pessoa, surfou isso aí, direcionou tudo, mostra, revelado pela entrevista do 17, né, que foi uma armação para poder criminalizar o PT e, particularmente, a maior liderança política do país, da Síria. Então, essa imprensa, ela tem seus interesses de classe, ela tem seus interesses econômicos, e tinha, portanto, todo interesse em criminalizar o PT e fazer o que as capas de revista, os jornais televisivos, os portais, né, na internet, concentrassem um discurso de ódio. Esse discurso, essa ideia, né, de ódio ao PT é uma das razões centrais da eleição do Bolsonaro. Aqui o acidente de percurso da professora Sandra é exatamente porque as elites e a grande imprensa não tinha escolhido o Bolsonaro. Era outro. Os conservadores eram altos, eram mulheres, mas, por conta, quem capitalizou mais notoriamente esse discurso de ódio ao PT foi exatamente o Bolsonaro, um discurso contra a política. Ele que soube melhor surfar e sair apesar, e contraditoriamente, inclusive o Lula fala isso na entrevista, né, ao Brinco, quando diz que ele é a velha política. O discurso da nova política para o Bolsonaro é a velha política. Passou 28 anos como deputado, fazendo o que todos os políticos fazem, tradicionais. Ele, sim, a velha política, e isso está sendo mostrado que não aconteceu nada de novo nesses quase 6 meses de governo. Ele representa o que existe de pior na política, na verdade, nesse discurso. Mas iludiu. Iludiu as camadas médias da população, teve uma campanha muito bem elaborada, inclusive. Né? E a imprensa, simplesmente, foi isso. Então, esse processo. Eu tenho, para encerrar, eu acho que você já bastante avançado, eu tenho uma única crítica em todas as entrevistas que eu vi do Lula. Quando concordo plenamente quando ele reconhece, faz uma autocrítica, né, do governo dele, e não ter dado espaço suficiente ou investido nessa tema. Nem da própria empresa, nem da comunicação pública. Né? Mas ele comete um erro ainda hoje, numa dessas entrevistas, que está no BCE, da América, quando ele afirma que no governo dele ele avançou a adotar a mídia técnica. Ora, que é a mídia técnica? A mídia técnica é justamente a forma do governo não direcionar verbas publicitárias para os pequenos veículos e principalmente para a comunicação popular. Porque a mídia técnica é a medida pela audiência que é feita pelo Ibope, né? E que favorece os grandes veículos de comunicação como a Globo. Eu mesmo tive a oportunidade, quando o Frank Martins esteve em Fortaleza, no Centro Cultural Banco do Nordeste, e eu fiz uma pergunta direta a ele. Era, na época, o
ministro da Comunicação Social do governo do Lula. E eu também por que o governo não destina verba para a imprensa popular, alternativa, imprensa progressista. Os meios de comunicação não favorecem as rádios, comunidades secretarias, que tinha que direcionar a verba, quem tinha mais audiência, era o Balto. Então, isso não foi avanço, isso foi consolidação de uma concepção de governo, que privilegia os grandes grupos de comunicação. E, portanto, exclui. Ele mesmo, na entrevista, diz: temos que ver uma forma de completar isso. Olha, essa forma, o próprio Comitê Popular deu, na época do Fônego, que foi lamentado, né, por a Conferência Nacional de Comunicação, né, os comunicadores da imprensa alternativa já apresentou muito forte. Você pode estar uma velha, um percentual da meta para esses órgãos. Você pode criar critérios para privilegiar a imprensa alternativa. Não pode ficar limitado a ministério. E aí que está o nosso discurso. Bem, para encerrar, eu quero dizer o seguinte: quando a gente não dá um jeito na justiça do Brasil, ou seja, com essa denúncia que o vereador percebe, no mínimo o Moro, todos que estão arrolados nas denúncias, tem que ser afastados, tem que ser punidos e presos, para ver agora as suas atividades delituosas. Segundo, fica claro que o processo eleitoral de 2018 foi fraudado. A vontade popular foi ilegalmente fraudada ao se prender Lula. É preciso, portanto, anular essas eleições. Não basta afastar os envolvidos. É preciso anular essas eleições para restaurar a democracia no nosso país e o Estado de Direito, para que a vontade popular soberana possa ser exercida. E é claro, se o processo eleitoral precisa ser anulado, o Lula tem que ser, já devia estar solto, livre e inocentado, porque além de não ter prova contra ele, o próprio processo foi fraudulento, foi forjado, claro, para poder justificar a prisão dele e o afastamento das eleições de 2018. E, por último, nós não podemos esquecer, também temos que fazer uma transformação, uma reforma da presidência, da política, dos meios de comunicação. Ou a gente democratiza os meios de comunicação, ou o país não avança no sentido de ter uma democracia de fato. Enquanto não consegue isso, eu faço um apelo a todos para fortalecer instrumentos de comunicação, como o Bloco da Câmara, a Atitude Popular, o Programa de Democracia Popular. Todas essas iniciativas no campo popular precisam ser fortalecidas e continuam uma transformação que ainda é a nossa voz, a voz dos movimentos sociais, das ideias, que podemos chegar à população. Bem, eu agradeço o Bloco da Pílula, Rafael, apresentador, e encerro minha intervenção no plano. Muito bem, você está aí assistindo, acompanhando aqui o nosso programa já na reta final. Estamos aqui com a professora Sandra Helena e com o Souza Júnior participando aqui dessa conversa sobre a conjuntura. Você que está nos acompanhando, você que está vendo aí pelos jornalistas livres, você que está assistindo aí pelas páginas associadas, seja muito bem-vindo. Né? Nós estamos aqui terminando. Você ainda dá tempo de você fazer o seu comentário, também de compartilhar aqui a nossa transmissão para que mais pessoas tomem conhecimento dessa mensagem que o Souza Júnior aqui transmitiu muito bem. Nós estamos vivendo hoje um processo no nosso país em que o Tribunal de Exceção interferiu no processo eleitoral para impedir não só a participação do Lula na eleição, né, mas para fraudar esse processo eleitoral, para fraudar a eleição, para impedir que o povo fosse soberano na sua decisão. E por isso, a eleição ela tem que ser refeita, ela tem que haver um novo processo eleitoral, dessa vez com a participação do Lula, e os responsáveis por esse crime de lesa pátria, eles têm que ser devidamente punidos, não apenas, como acontece muitas vezes, o juiz recebe como um prêmio, depois de todos os seus crimes, a sua aposentadoria. Né? Não é isso que nós temos que refazer as instituições brasileiras, refazer, inclusive, a própria Constituição do país, no sentido de aprofundar os avanços democráticos, não no sentido de tirá-los, que é isso que está sendo feito atualmente, uma revisão constitucional profunda, né, tirando aí
as garantias que interessam ao nosso povo. Dentro de todo esse cenário, professora Sandra, nós temos aí, dentro desse quadro que nós estamos vivendo, né, queria já as suas considerações finais aqui na nossa transmissão. Nós estamos vivendo aí, atravessados por esse fenômeno do bolsonarismo. Né? Quer dizer, com tudo isso que está acontecendo, com todas as denúncias, como o senhor falou, você falava anteriormente, que se pretende como se fosse assim, um problema técnico do processo, como se não houvesse um conteúdo político profundamente atravessado nessas definições que levaram ao processo faltado. Né? Existe uma concepção que se chama de uma síntese de toda essa linha de pensamento, que é o bolsonarismo, que permitiu a eleição do Bolsonaro, todos os valores, toda a consciência política que isso implica. Né? Mesmo com todas essas denúncias, com todas as informações, com toda a evidência, existe ainda uma linha, né, de quem se arroga nessa visão, que nega, né, que contesta, que diz que, né, não, enfim, que faz a defesa do indefensável. Qual é a perspectiva? Né? De onde surge, então, esse fenômeno e qual é a perspectiva dele de continuidade, né, como um processo que se desmoraliza cada vez mais. Né? E como isso tudo vai incidir, afinal, no processo político que nós estamos vivendo. Há uma pauta comum nesse populismo reacionário global, que a gente poderia citar alguns nomes conhecidos, né? O Orbán, na Hungria, o Trump, o Salvini, na Itália, Bolsonaro, entre outros. Há uma pauta comum, há um programa comum, esses novos cavaleiros templários, muitos deles, inclusive, se dizem que todos ouviram falar uma vez pelo menos do Steve Bannon, responsável de uma instância e que claramente veio aqui assessorar Bolsonaro e que já, digamos assim, elegeu o Eduardo Bolsonaro como da extrema-direita. Então, esse é um fenômeno que veio da vida. Mas ele não nasce no Brasil, o bolsonarismo, ele não nasce no Brasil agora. O Bolsonaro é a expressão de uma parcela da população brasileira que nunca se conformou com a melhor. A gente falava, mas as pessoas foram marginais vindas da ditadura, mas elas sempre estiveram lá. E nós, aqui no Brasil, não fizemos o dever de casa completo, né? Nós não passamos a limpo o que aconteceu na ditadura, nós não punimos o estruturador, que a gente teve uma ação significativa, que foi a Comissão da Anistia, né, nacional e das estaduais, uma Comissão Nacional da Verdade que não teve apoio das forças militares e que alguns analistas colocam como sendo um dos maiores problemas da Dilma, que foi coube a ela, em causa a Comissão Nacional da Verdade, muita gente da esquerda, inclusive, não dava muita atenção a essa questão, considerava não só da esquerda, considerava passado, isso já foi, e tal. E o que a gente percebe agora é que o bolsonarismo tem muito do militarismo. O governo Bolsonaro é um governo que tem uma fração militar bastante considerável, e nós estamos vendo aí, inclusive o Chile, que era o governo, que é capaz de bater na mesa e propor para algo que a Constituição brasileira que é prisão perpétua, mas não é macho para reagir ao entreguismo, ao desmonte da estrutura do Estado brasileiro, entregue de mãos beijadas aos monopólios e aos interesses superiores, e quer que nós tenhamos algum respeito por essas forças naturais. Quer dizer, se tem algo bom nesse processo, me parece, desse fenômeno, além desse
militar, une também as frações do fundamentalismo religioso, pelo menos do ponto de vista militar, é desmontar essa ilusão de respeitabilidade. Quer dizer, eu entendo muito bem a revolta e a indignação do presidente Lula, porque quando a gente vê o que foi feito do ponto de vista dos governos petistas para incrementar tanto Forças Armadas, como também incrementar toda a institucionalidade anti-corrupção, tanto do ponto de vista dos dispositivos legais, como do ponto de vista do aporte de recursos para as instituições responsáveis, como também para a independência que foi dada a essa republicana, né? A independência republicana que foi dada dessas instituições, elegendo aqueles que, dentro da corporação, no caso da PGR, né, era o primeiro da lista, enfim. Então, essa republicanismo, parece que nós, ele já nasce da culpa, parece que é algo que impede que a sociedade brasileira possa efetivar minimamente a promessa da própria sociedade liberal. Né? Então, nesse sentido, o fenômeno do bolsonarismo ele não é algo que vai se desmanchar, pelo contrário, no dia 26 de maio passado, nós vimos que uma parcela da direita, na qual nós devemos nos preocupar muito, ou caterva, né? Mas que dentro do jogo democrático federal, eles vão jogar, eles já começaram a tentar se desvincular. No dia 26 de maio, a gente viu na rua do Brasil um bolsonarismo orgânico. Inclusive, ele levou o boneco de Moro. Ou seja, na verdade, Moro, não sei se vocês lembram, ainda no período do impeachment, do golpe, de 2015 a 2016, Bolsonaro empurra Moro no aeroporto, viralizou. Né? E vai até Moro e bate com o direito. E Moro sai assim, se não quer alojamento, né? Não quero me vincular a isso. Né? E depois o Bolsonaro dá uma entrevista e diz: não, não me reconheceu. O Bolsonaro é desses, né? Cara de pau, acreditou. Ele não me reconheceu. E agora o Moro está completamente enredado no do Bolsonaro. Vai cair antes da verdade. O próprio Bolsonaro vai poder chutá-lo. Né? Nesse momento em que agora se atrelam todas as esperanças desse campo da banca, né? Chama da banca do neoliberalismo, na figura do Bolsonaro para poder fazer passar mas o fenômeno do bolsonarismo é algo que sempre esteve em nós, só que agora está ocorrendo. Mas quem está atento a essa visão do justiçamento, tem muita gente aí que está concordando com o que aconteceu. Porque a ideia de uma justiça republicana não entrou, gente. Eu digo, vai ver com o os filmes de justiçamento americano, não vai pela lei, vai pela porrada, tá? Vamos fazer o projeto. Pode prestar atenção, existe todo um campo simbólico que preparou isso também. As pessoas dizem, se não fosse assim, não pegava não. Mas, e as falas todas como qualquer realidade. É justamente aquela ideia de que aos amigos tudo, aos inimigos da lei, ou então vira, não tenho para os amigos da lei, para os inimigos tudo que for de ruim, né? Que for injustiça. Então é algo que a gente tem que se preparar para enfrentar. Eu acho que a gente tem uma juventude paradoxalmente foi também politizada a partir de 2013, né? E que pela politização de 2013, inclusive, com a história do sem partido e filha da democracia, ela se mostrou uma filha rebelde da democracia, né? Veio da geração que estava no poder como aquela geração de defesa combatida, mas muita gente nesse processo, seus amigos, já começou a perceber. Eu percebo claramente que, espera aí, tem uma coisa aqui que a gente não conseguiu perceber, que faz parte do processo da juventude mesmo. O Brasil, depois de 2013, realmente também não pode ser o meu segundo, pode ser 2013, os resultados não são bons. Do ponto de vista institucional, como eu disse no início, esse é talvez, desse processo todo de lá para cá, é talvez um dos nossos melhores momentos. Tá? E ninguém pode esquecer que a gente continua numa luta até que o presidente Lula atravesse aquele muro e vai tomar sua cachaçinha lá na Virgínia Lula Livre. Né? E a gente não esquecer a saída
só representa o começo do fim. Muito bem. Você viu aí, você assistiu aqui as reflexões trazidas pela professora Sandra Helena e também pelo nosso companheiro Souza Júnior. Eu sou Rafael Tomiyama, fizemos aí mais essa transmissão. Queria contar com o apoio de vocês para curtir a nossa transmissão, a nossa live, né? E vamos juntos com o Lula Livre, também daqui diretamente de Fortaleza, da Livraria Lamarca, e Universidade 2475. Você pode vir aqui conhecer a livraria, é um espaço muito bacana. E você pode também participar sempre das nossas transmissões, fazendo suas sugestões, fazendo suas ideias também. E a gente vai sempre aqui aprendendo com essas feras da política e vai também refletindo junto e crescendo junto. Tá bom, gente? Vamos em frente. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e nos encontramos mais adiante. Com o Lula Livre.